Durante muito tempo eu achei que ser forte era aguentar, era continuar, não reclamar, era resolver a vida de todo mundo, era colocar um sorriso no rosto e seguindo a vida. Mesmo quando por dentro eu já não sabia mais de onde tirar forças. E eu acreditava nisso de verdade, porque foi assim que eu aprendi, né? E talvez seja assim que você também tenha aprendido ou segue vivendo. A gente cresce ouvindo que precisa ser forte, né? Se precisa ser forte o tempo inteiro. E quase ninguém explica o que significa pra gente. Então, a gente vai lá e inventa. E na maioria das vezes a gente inventa errado. Essa é bem da verdade. A gente acha que ser forte é não chorar, é não demonstrar medo, é não precisar de ninguém. E o pior de tudo, né, é suportar tudo. Ah, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu tô doente, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tenho zilhões de coisas para fazer, mas bora, bora porque eu dou conta, eu resolvo. Parecendo uma amiga minha falando. Só que existe um problema nisso, né? E quanto mais a gente tenta parecer forte, mais a gente se afasta de si mesmo. E foi isso que aconteceu comigo. Então, outro dia eu fiquei olhando para essa carta, a carta da força. E fiquei olhando para ela sem pensar em significado, sem lembrar de livro, sem simplesmente olhando, meditando. Eu gosto de fazer isso pelas manhãs. E uma pergunta me veio à cabeça. Por que que essa mulher, ela não tá brigando com o leão? Porque ela podia estar, né? Mas ela também não parece ter medo dele. Ela simplesmente tá ali. Está presente, inteira, sabe? Isso mexeu comigo, porque eu comecei a pensar quantas vezes eu briguei comigo mesma, quantas vezes eu tentei calar a minha própria tristeza, controlar a minha ansiedade, esconder o meu cansaço, sabe? Como se sentir fosse um defeito, como se a emoção fosse uma fraqueza. Caramba, eu lembrei agora, eu já cheguei a trabalhar, porque eu achava que eu tinha que dar conta, eu já cheguei a trabalhar com a minha pressão no pico, 20/11. Né? Talvez tenha sido aí que eu tenha entendido essa carta pela primeira vez. Porque a força, ela não me convida, ela não nos convida a vencer o leão. Justamente o contrário, ela nos convida a conhecer esse leão. E há uma imagem que atravessa algumas tradições antigas e ela aparece em vários povos diferentes também, culturas diferentes, e quase sempre dá conta da mesma história, né? A verdadeira força, ela nunca aparece, né? Ela nunca pertence, na verdade, a quem destrói aquilo que é selvagem. Ela pertence a quem consegue se aproximar do que é indomável. E eu lembrei do filme Dança com Lobos agora. Porque tudo isso acontece sem perder a delicadeza, sabe? E eu acho isso tão bonito, porque no fundo, esse leão, ele nunca esteve do lado de fora. Ele mora em nós. Ele aparece
quando a gente sente raiva, quando a gente tem medo, quando a gente quer controlar tudo, quando a ansiedade aperta o peito, quando a gente reage antes mesmo de entender o que está sentindo. Esse é o leão. O leão são as nossas sombras, tudo aquilo que a gente tem de mais escondido, os nossos defeitos, aquilo que a gente não quer encarar, né? E durante muito tempo eu achei que eu precisava encarcerá-lo, prendê-lo. Só que hoje eu não penso mais assim. Tem uma ideia da psicologia analítica que sempre eu me lembro sempre dela, né? Que aquilo que a gente rejeita dentro de nós mesmos, ela não vai desaparecer, porque a gente simplesmente está colocando de lado. Ao contrário, ele vai encontrar outros meios, outro jeito de aparecer. E talvez seja por isso que algumas pessoas vivem tão cansadas, porque não porque a vida seja pesada, mas porque estão gastando toda essa energia tentando esconder essas partes de si mesma, tentando abafar suas próprias sombras. E eu fiz isso muito, ainda aprendo a não fazer, claro, é um trabalho diário. E você talvez esteja fazendo a mesma coisa, porque a gente tenta ser perfeito, controlado, forte, inabalável, e sem perceber fica tudo muito duro e tudo que endurece demais, a gente sabe que uma hora quebra. Até o bambu, quando muito envergado, ele vai arrebentar uma hora, né? Então foi aí que eu entendi uma coisa que mudou completamente a maneira como eu olho para essa carta. O leão, ele não precisa, nunca precisou de uma prisão. Ao contrário, ele precisa de um lugar seguro, bem como o nosso medo, a tristeza, assim como a criança que um dia nós também já fomos. Talvez nenhuma dessas partes queira destruir a nossa vida. Elas talvez só estejam também cansadas de serem ignoradas. E como eu gosto de fazer perguntas, né? Sabe qual foi a pergunta que mais me transformou? Não, não foi como eu faço para ser mais forte, ou como, né, eu faço para lidar com, com, com esse leão ou com os leões do dia. Mas foi muito mais simples. Como eu posso ser mais gentil comigo mesma? Porque quando essa pergunta entrou na minha vida, as coisas começaram a mudar. Claro, de forma devagar, sem pressa, né? Eu parei de exigir perfeição de mim mesma, parei de transformar cada erro em um julgamento, parei de acreditar que descansar era perder tempo. Eu comecei a entender que a força, ela não é, aliás, ter força não é carregar o mundo inteiro nas costas, nem resolver tudo para todo mundo, ou entregar tudo de maneira perfeita. Força é justamente saber a hora de colocar o mundo no chão, de respirar, de continuar. Talvez o maior ato de coragem que uma pessoa possa viver não seja vencer
uma batalha, né? Ou várias, ou matar os leões. Mas talvez seja fazer as pazes consigo mesmo, porque há uma guerra silenciosa que quase ninguém vê, que é aquela que acontece dentro da gente. Só que eu acho que, assim como eu, vocês também não querem mais viver essa guerra. Não consigo mesmo. Então, hoje eu quero te fazer um convite. Mais um. Quando você terminar de ver esse vídeo, quando esse vídeo terminar, não tenta descobrir qual é o seu leão. Porque, no fundo, você já sabe. Em vez disso, pergunte a ele, gentilmente, né? Como essa moça faz com o leão. Pergunta a ele. Do que você está tentando me proteger? Pode ser que você se surpreenda com a resposta. Porque às vezes o que parece feroz nada mais é do que uma parte nossa pedindo cuidado. E eu sou Patrícia de Carlo e esse é o Projeto Lumen, quando o tarô encontra a vida. A verdadeira força, ela não nasce quando dominamos aquilo que existe de mais selvagem em nós. Ela nasce quando essa parte finalmente percebe que não precisa mais viver em guerra para ser aceita. Pensa nisso com cuidado, com carinho, principalmente com gentileza consigo mesmo. Até o próximo nosso. Até o nosso próximo encontro.